Mitsuya, ainda em relação às halachot de Shabbat, vamos com Mitasek, que é uma ação inconsciente. O que seria uma ação inconsciente? Com a definição disso, se refere à realização de uma ação sem a intenção propriamente dita, né? Consciência. Pode ser um acidente, por exemplo, eu estava em Beersheba e um amigo meu ele foi se encostar na parede e ele apagou a luz. É uma ação inconsciente, né? Que acaba realizando uma melachá. Como, por exemplo, pegar uma planta que se acreditava estar no sofá, mas ainda está presa no solo, né? A pessoa sem querer, ela viu assim de longe, ela estava com sono, estava escuro, ela foi tentar empurrar a planta, ela acabou tirando a planta do solo, né? Que ela então resulta como ela estivesse colhendo no Shabat. Essa proibição de não pegar em plantas, em jardins, etc., nem arrancadas, é como se estivesse colhendo algo no Shabat. Nessa situação, a pessoa está isenta de responsabilidade porque ela não fez isso com a intenção, que é o chamado de mita'asek, né? Agora, a gente tem que tomar cuidado quando a ação contínua da pessoa tem. Por exemplo, uma pessoa, uma vez aqui em casa, ela veio passar o Shabat, sem querer ela apagou a luz, aí um judeu, uma judia, não pode de forma agora consciente acender. Então ela foi tentar acender, eu falei, não, porque se ela acende aí seria realmente a proibição. Porque se ela fez de uma forma inconsciente, mitzvah que ainda é considerado como ela não tem, ela está isenta dessa transgressão. Mas para que a gente fique forte, cada vez mais forte, existem alguns locais que vendem adesivos, ou você pode criar o seu próprio adesivo. Tem um amigo meu que é torcedor do Palmeiras, o querido Jacques Chayo, ele coloca as bandeirinhas do Palmeiras no local onde assim acende a luz, né? No interruptor, e isso você, a família toda, inclusive ele, ficam ligados e antenados quanto a essa questão. Muito bem, muito bem, muito bem. Aqui temos algo muito bonito sobre lançar um objeto, que é citado inclusive no Bava Metzia. Tem alguns casos, por exemplo, se uma pessoa ela joga um objeto que pode quebrar, por exemplo, uma taça, um copo, e esse objeto voa e uma pessoa deixou embaixo para ele um travesseiro. Nesse experimento, para saber se ele aguentaria uma velocidade constante e um deslocamento com uma altura, se ele se quebraria ou não, pela ciência fica constatado que ele não se quebraria, mas se uma pessoa pega com estilingue numa das janelas no decorrer do caminho e joga e quebra, essa pessoa que quebra, aí existe essa discussão se ela precisa pagar ou não. Agora, se for o caso de uma pessoa que sem querer Lo Aleinu cai, né, e outra pessoa está treinando arco e flecha sem querer ela pega num dos análises, ela joga uma flecha, a pessoa que está caindo, que ela bemete Lo Aleinu, se não for milagre, ela vai morrer. Se uma pessoa mata antes, então a outra pessoa que mata, mesmo que a pessoa fosse morrer, ela está raiável, porque ela não pode abreviar a vida de uma pessoa, nem que seja por um segundo. Lo Aleinu. Então, um exemplo de mitnasek, ou seja, de ação inconsciente, na qual a pessoa está isenta de responsabilidade, é o caso de alguém que pretende lançar um objeto no Reshut Harabim, ou seja, no ambiente ou no domínio público, por uma distância de apenas 2 amot, que equivale a mais ou menos 2 metros. No entanto, acaba lançando por 4 amot, ou seja, a proibição, aliás, como fosse 1 metro, 2 amot é 1 metro, 4 amot 4 metros, que, no entanto, acaba lançando por 4 amot, aproximadamente 2 metros, que é a distância mínima para incorrer em uma transgressão da Torá, como o alcance final. Não era o que a pessoa pretendia, mas ela não era considerada responsável por essa transgressão, e assim traz no famoso livro Shemirat Shabbat Kehilchata, Mavô Lehilchato Beshabbat. E a diferença de Shogeg Bemezid, sem querer ou querendo. Mitnasek não deve ser considerado como Shogeg, que se refere a uma situação em que a pessoa está consciente do ato que está realizando, mas não sabe que é Shabbat ou desconhece que aquela ação, então, é proibida. Já em Mitnasek, a pessoa está em pleno conhecimento que é Shabbat, contra da Lahá, mas ela não faz isso de forma sem querer ou querendo, ela simplesmente acaba acontecendo por uma eventualidade, por uma forma totalmente acidental. Inclusive,
é essa ação e só coisas boas.